Olá, eu sou Ricardo Camitani e este é o terceiro vídeo de uma série de vídeos falando agora sobre codependência. Assiste aí. A codependência é um padrão de comportamento que os familiares desenvolvem para lidar com o uso ou abuso por parte de algum membro, de algum indivíduo daquela família, daquele sistema. Entendamos o sistema como as pessoas, as relações das pessoas que moram no mesmo ambiente. E esses comportamentos que a gente está falando, esses comportamentos que são criados, que são gerados, eles foram descritos no nosso último vídeo. Então vale a pena dar uma olhada no último vídeo para entender quais são esses comportamentos e se a gente se identifica com alguns deles. E aí quando a gente tem instalado uma dependência química dentro de casa, isso gera muitas mudanças. E essas mudanças, para lidar com isso, geram um sofrimento muito grande para os familiares. E também é muito importante falar que a responsabilidade desse evento, de uma dependência química dentro de casa, não é apenas do dependente químico. Essa responsabilidade ela é compartilhada por todos daquele sistema. Lembrando que os familiares, eles não se tornam codependentes no momento em que o indivíduo se torna um dependente químico. Mas o modo disfuncional já está acontecendo há algum tempo, antes da droga entrar na vida daquele determinado indivíduo. De um modo geral, todos que residem na mesma casa, que compõem a mesma família, todos dentro daquele sistema, eles são responsáveis por aquilo que está acontecendo. Todos são responsáveis pelo funcionamento e pela saúde daquele sistema. Se o dependente químico precisa fazer um tratamento específico para a dependência química, o familiar, o codependente também precisa de um tratamento específico. E às vezes, para o familiar aceitar que ele precisa também de ajuda, que ele precisa também ser tratado, às vezes a gente encontra muita resistência por parte dos familiares, por parte da família. E aí no final das contas, a culpa, entre aspas, sempre recai sobre o dependente químico. É muito mais fácil falar que o problema da família é aquele indivíduo que está usando droga. Por isso, nesse vídeo, é importante falar e criar uma consciência de que a dependência química e a codependência é um desafio muito maior, mais complexo do que a gente imagina. E não dá para resumir esse desafio em simplesmente um indivíduo usando droga, um indivíduo dependente químico, botar a culpa em uma pessoa só. E embora os outros integrantes da família, os outros familiares, eles não estejam usando a droga, o simples comportamento deles pode ser tão disfuncional e pode prejudicar muito a saúde daquele sistema. Então podem ter comportamentos que de uma maneira prejudicam muito mais e a um longo prazo, a médio e longo prazo, podem interferir de uma maneira negativa no funcionamento daquele sistema, interferir de uma maneira negativa no modo de relação interpessoal dos membros daquela família. E são comportamentos como a busca pelo excessivo controle ou agir baseado no medo e na insegurança. Esses tipos de comportamento podem ser podem ser tão prejudiciais quanto todos os outros comportamentos. Então é muito importante para o familiar fazer uma autoanálise em relação ao seu comportamento. Escutar mais é muito importante dentro da família, dentro de um sistema. A comunicação é muito importante. Haver caminhos de comunicação, pais e filhos, entre os cônjuges, filho com pai. Então todos os caminhos que são criados de comunicação são extremamente importantes para que a gente consiga perceber, consiga anotar e consiga entender que aquele sistema de alguma maneira não está funcionando como poderia, não está tendo a efetividade, a funcionalidade de uma família como deveria. Então, assiste o último vídeo em que fala sobre esses comportamentos e à medida que for se percebendo, que for se identificando, busca uma ajuda especializada, busca uma ajuda para conseguir lidar com esses comportamentos de uma maneira mais
mais eficaz, de uma maneira mais saudável. E isso não é só para o dependente, mas é sim para o codependente também. Agir de maneiras mais efetivas, agir de maneiras mais eficazes, para que aquele sistema se organize, aquela família se organize e possa dar conta de todos os seus membros, de todos aqueles que fazem parte da família. Bom, agradeço a sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo.